Esse é o terceiro vídeo sobre química do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre substâncias e misturas. As substâncias puras são aquelas que possuem a mesma composição em toda a sua extensão, ou seja, que têm os mesmos tipos de molécula. Eu trouxe aqui dois exemplos de substâncias puras. Um copo cheio d'água, no qual a água em seu interior é uma substância pura, já que só se encontram moléculas de H2O. Só que é importante saber que nesse caso se trata de um copo de água pura. A água que a gente bebe na nossa casa, ela não é água pura. Por isso a gente não pode dizer que ela é nenhuma substância pura, nem que ela é inodora, insípida e incolor, já que essas são as características da água pura. A água que a gente bebe em casa, ela tem alguns sais diluídos nela, que podem vir desde o rio ou da estação de tratamento, da onde está vindo aquela água, ou da própria tubulação da casa. Então é por isso que quando a gente bebe água de algum lugar, a gente pode perceber algum tipo de cor, cheiro ou gosto, porque aquilo ali não é água pura. E outro exemplo de substância pura é uma barra de ferro, onde a gente vai encontrar somente moléculas de ferro em toda a sua extensão. Existem dois tipos de substâncias puras. A gente tem as substâncias puras que são simples, que são aquelas que são formadas por átomos, e as substâncias compostas, que são formadas por moléculas que apresentam mais de um tipo de átomo na sua formação. Além de aqui serem apenas átomos, podem haver também moléculas, só que essas moléculas apresentam apenas um tipo de átomo na sua composição. Já as misturas, elas apresentam mais de um tipo de substância na sua composição. O ar que está representado dentro de um balão, ele é uma mistura de vários gases, como por exemplo o hidrogênio, H2, o oxigênio, O2, e vapor de água, H2O. Um fator muito importante na classificação de uma substância em pura ou mistura são as temperaturas de fusão, solidificação, condensação e vaporização. Enquanto nas substâncias puras a mudança de estado físico é regular, nas misturas ela não é regular e não existem os patamares de coexistência de estados físicos, como por exemplo existem aqui a coexistência de estado sólido e líquido, aqui de líquido e gasoso. No caso esse V representa o vapor, já que aqui está exemplificando a água, e aqui uma mistura de água e sal. Aqui a gente pode ver os patamares de coexistência entre esses estados físicos, já aqui não. A gente pode ver que a mudança de estado é bem irregular e que não existem esses patamares. Vamos agora falar sobre os tipos de mistura. Aqui eu exemplifiquei as misturas com três situações: uma mistura de água e sal, uma de areia e água e uma de óleo e água. Como a gente pode ver, a primeira, a gente não consegue perceber uma separação de substâncias diferentes, tanto que à primeira vista ela parece ser uma substância só. Esse tipo de mistura a gente vai chamar de homogênea, enquanto essas daqui que a gente consegue visualizar substâncias diferentes a gente chama de heterogênea. Daí cada parte visivelmente homogênea que a gente encontrar, a gente vai chamar de fase. Então, aqui no caso da areia e da água, a gente vai ter duas fases, uma é a água e a outra é a areia, e no caso desta outra mistura, duas fases também, uma óleo e a outra água. Portanto, fase é cada parte da mistura que apresenta características iguais durante toda a sua extensão. É importante não confundir uma fase com os componentes de um sistema. O sistema é uma porção limitada da matéria que vai ser submetida a um estudo. Então, por exemplo aqui, se a gente tem um copo com gelo, água e sal, nesse sistema a gente tem três fases e dois componentes. Por quê? A primeira fase é o sal,
a segunda a água e a terceira o gelo. Por que 3 fases? Porque a gente consegue ver 3 locais com o mesmo tipo de... com a mesma situação uniforme. No entanto, a gente possui apenas 2 componentes, ou seja, apenas 2 tipos de matéria. Uma é o sal, NaCl, e a outra é o gelo e a água, H2O. Então aqui a gente tem 3 fases, mas apenas 2 componentes. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é dissolver. Dissolver é quando você junta 2 substâncias ou mais sem alterar a composição química delas. Quando você tiver um líquido e o sólido vai se chamar soluto e o líquido solvente. Então aqui a gente tem o caso em que a água é o solvente e o sal é o soluto. Se você tem uma mistura homogênea de água e sal e você acrescenta mais água, essa sua solução, você pode chamar também de mistura, ela vai ficar mais diluída. Agora, se você acrescenta mais sal, ela vai ficar mais concentrada. Vamos comentar um pouco agora sobre a separação de misturas, começando pela separação de misturas sólidas. O primeiro método de separação de misturas sólidas é a catação. Quando na nossa casa nós separamos feijão para tirar as impurezas que vêm junto com esse grão, nós estamos realizando um processo de catação. Na catação pode-se fazer utilizando as mãos ou uma pinça. O segundo método é a ventilação. No canal Manual do Mundo, eles ensinam a retirar a pele do amendoim torrado utilizando um secador de cabelo. Assim, a casca do amendoim é separada dele. Isso é um exemplo de ventilação, no qual a matéria mais pesada permanece onde está e a mais leve é segregada do primeiro tipo de matéria. Em seguida vem a levigação. Um exemplo de levigação é no garimpo, onde se usa a água dos rios para separar a areia, que é menos densa e por isso é levada junto com a água, do ouro, que por ser mais denso permanece na peneira. Separação magnética. Ela é utilizada para separar metais, como por exemplo o ferro, de outros que não o são. Um exemplo é de se você misturar pregos que são feitos de ferro com pó de serra e colocar um ímã sobre eles, os pregos serão atraídos pelo ímã e o pó de serra continuará na superfície onde os pregos se encontraram. Depois vem a peneiração. A peneiração é utilizada quando você tem 2 ou mais materiais que são de dimensões diferentes, como por exemplo quando você quer separar a areia de cascalho, você pode peneirar. Assim, a areia, que tem dimensões menores, vai passar pela peneira e as pedras ficarão contidas nela. E o último processo de separação de misturas sólidas é a flotação ou flutuação. Um exemplo de flotação é quando você quer separar um material menos denso de um mais denso e para isso você se utiliza de água. Você pode pegar, por exemplo, uma areia que está misturada com pó de serra, colocar eles em um becker, que é um instrumento de laboratório que é semelhante a um copo, só que geralmente ele tem uma metragem e um bico para escoar o líquido mais fácil. Daí você coloca a água junto dessa mistura. O pó de serra, como é mais leve, porque ele é menos denso que a água e a areia, ele vai flutuar, e a areia, que é mais densa que a água, vai afundar. Enquanto isso, a água vai ficar no meio. Daí basta você despejar o pó de serra e posteriormente a água, e assim você vai ter separado o pó de serra da areia. Agora a gente vai para a separação de misturas heterogêneas de um componente sólido e outro líquido ou gasoso, ou então de 2 líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam de forma alguma. Vamos começar pela decantação. A decantação ocorre da seguinte forma: a gente deixa a substância em repouso, como por exemplo a água barrenta, e por ação da gravidade, o que for mais denso vai ficar na parte inferior do recipiente e o que for menos denso vai ficar na parte de cima. Por exemplo, após
após deixar a água barrenta em repouso, vai separar o barro da água. Como a gente viu, a gente precisa que ocorra a centrifugação para poder realizar a decantação. No processo de centrifugação, a sedimentação é acelerada, o que facilita o processo de decantação. Para que isso ocorra, se coloca no que está representado aqui, que é uma centrífuga manual, ou então uma que não seja. E essa centrífuga ela vai girar os frascos de uma forma específica, que vai fazer com que o processo de sedimentação seja acelerado. Outra forma de se fazer essa separação é a filtração, na qual se coloca um filtro, que nesse exemplo aqui é de papel, que nesse caso aqui é um filtro de papel, daí que no exemplo se trata do café, que é um exemplo mais cotidiano. Se coloca um filtro, se insere o líquido dentro desse filtro, os resíduos vão parar ali e o líquido filtrado vai para o recipiente que estiver abaixo dele. Vamos agora para as misturas homogêneas com componente sólido e outro líquido. Primeiramente, a gente tem a cristalização. Um exemplo de cristalização é quando se retira o sal do mar, antes de se levar para as fábricas para ser embalado e tudo mais, deve-se colocar ele em algum local para que a água que está ali evapore e sobre apenas o sal. Vem em seguida a destilação simples. Aqui fica a mistura que vai ser destilada, é aqui a chama. A chama aquece esse líquido, aí ele vaporiza e chega aqui nesse termômetro, que verifica a temperatura, e em seguida vem para esse condensador. No condensador, o que aqui virou vapor vai se tornar líquido novamente e vai escoar por aqui. Daí todo esse líquido vai passar por esse processo e chegar até aqui, onde vai ser armazenado, enquanto o sólido vai permanecer nesse frasco. Um exemplo da destilação simples, que é o que eu citei anteriormente, é da separação dos componentes de uma mistura de água e sal. Agora, para terminar, a gente tem as misturas homogêneas com componentes líquidos. A única forma de separação desse tipo de mistura é a destilação fracionada, que é basicamente o mesmo processo que o anterior, a única diferença é que a temperatura vai ser aumentada aos poucos. Assim, o líquido que for mais volátil, ou seja, aquele que evapora mais fácil, vai evaporar primeiro e vai passar por todo aquele processo e vai chegar ao frasco em primeiro lugar, se é que se pode dizer assim. Aí depois que esse líquido termina de evaporar, vai se perceber que não está mais vindo água daquele aparelho, daí vai se retirar o frasco que está lá embaixo e vai se colocar outro, e vai se aumentar a temperatura até que todos os líquidos tenham se separado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.